Grupo Parlamentar Brasil-Israel critica o governo Lula pela postura no conflito entre Israel e Irã. O André Anelli tem os detalhes. Em entrevista à Jovem Pan, o presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, Carlos Viana, repetiu o tom das críticas ao governo Lula, que já havia sido divulgado por meio de nota oficial. O senador afirmou que causa indignação a postura do atual governo do Brasil, que, mais uma vez, escolhe se alinhar aos que disseminam o terror, em vez de se posicionar firmemente ao lado das nações livres e democráticas. O Brasil está completamente equivocado nesse posicionamento. É até ilógico diante de tudo aquilo que a esquerda defende no Brasil: direitos humanos, proteção às mulheres, direitos dos homossexuais. O Irã, que hoje é o grande financiador do Hamas, do Hezbollah, dos grupos terroristas do Oriente Médio, é uma nação ditatorial, religiosa nesse aspecto xiita, em que a religião está acima de qualquer coisa, inclusive da vida das pessoas, e que ataca constantemente, de forma velada, a outros países, inclusive o Brasil. Nós temos investigações aqui em nosso país que revelam agentes do Hezbollah lavando dinheiro na fronteira do Brasil com a Argentina, na região de Foz do Iguaçu, comandados pelo Irã, e o Brasil faz vista grossa, faz uma espécie de diplomacia seletiva. O Brasil está na contramão do mundo, apoiando uma nação que financia o terrorismo, que é o Irã. O comunicado emitido pelo grupo ainda justificou que a escalada da violência promovida pelo regime iraniano é mais uma postura agressiva de um regime religioso extremista, ditatorial, que ameaça a estabilidade internacional e a segurança do Oriente Médio. Carlos Viana manteve o discurso na entrevista. O Irã, enquanto fazia negociações de paz com os Estados Unidos e com o próprio Israel, com a ONU, sobre a questão nuclear, o Irã acelerou o programa de desenvolvimento de armas nucleares. Ou seja, ele estava usando as negociações para poder ampliar o seu potencial nuclear e fazer ameaças a toda a região do Oriente Médio. Porque não é só Israel. O Irã ameaça toda uma região, e isso foi percebido pelo governo de Israel, que fez esse ataque que vocês estão vendo como forma de eliminar essas armas. E nós, como Grupo Parlamentar Brasil, apoiamos o governo de Israel, porque eles não estão somente protegendo Israel, eles estão protegendo o mundo de uma ditadura religiosa que coloca toda a sua visão teológica acima da vida, acima das pessoas. Até quarta-feira, dia 18, o presidente Lula terá que decidir se sanciona ou veta um projeto de lei que define 12 de abril como dia de celebração da amizade Brasil-Israel. O texto foi aprovado pelo plenário do Senado em maio e teve relatoria justamente do senador Carlos Viana, presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel. Lula, por outro lado, tem mantido uma relação marcada por tensões com o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, especialmente após o início da guerra entre Israel e o grupo Hamas, em outubro do mesmo ano. Em uma das oportunidades, Lula comparou a ofensiva israelense em Gaza com o holocausto conduzido por Adolf Hitler na Segunda Guerra Mundial. O massacre foi sofrido principalmente por judeus que hoje integram o território de Israel. A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia solicitou ao presidente Lula o veto integral ao projeto que institui o Dia da Celebração da Amizade Brasil-Israel. A associação argumenta que a aprovação da lei enviaria um sinal político incompatível com a tradição diplomática brasileira, especialmente diante das denúncias de violações de direitos humanos e crimes de guerra cometidos por Israel contra o povo palestino. O Palácio do Planalto informa que a decisão sobre o veto ou não da medida será uma decisão inteiramente de Lula, que será tomada apenas na quarta-feira, prazo final para o posicionamento. De Brasília, André Anelli. Assunto para que a gente possa ouvir aqui os nossos comentaristas hoje: Deise Ciocari, Cristiano Vilela, professor Marcos Vinícius de Freitas, todos conosco acompanhando esse assunto aqui no Jornal da Manhã. Deise, vou começar contigo. À medida em que, quando iniciou-se os ataques, o Itamaraty realmente divulgou uma nota dizendo que o governo brasileiro condenava a ação de Israel ao atacar o Irã. Segundo o Brasil,
uma clara violação à soberania do país persa e ao direito internacional. Deise, eu queria te ouvir a respeito desse assunto. Isso significa, como disse o senador, um alinhamento com o Irã do Brasil ou nem tanto? Ou essa nota poderia ter sido mais bem conduzida? Qual é a tua impressão? Bom dia. Significa, Nonato, que o Itamaraty ele tem deixado um pouco de lado aquela diplomacia que sempre foi elogiada e tem adotado um tom mais ideológico, mais alinhado ao Palácio do Planalto. Bom dia para você, bom dia para a Soraya, para os nossos colegas da Jovem Pan e para a audiência. Então, esse desvio no Itamaraty que tem incomodado um pouco e tem feito com que a crítica da oposição ela seja um pouco pertinente, sim. Porque na nota, né, como você mencionou, o Brasil criticou a violação da soberania do Irã. Então, isso identifica ali o Itamaraty, que sempre foi muito elogiado pela sua neutralidade, tem demonstrado ali um alinhamento com a ideologia do Palácio do Planalto. Então, o governo acaba relativizando essa diferença e, em vez de se preocupar em manter um relatório mais neutro, uma diplomacia mais neutra, tem tomado partido. E é isso que a oposição tem criticado. Então, enquanto o mundo inteiro ele teme uma guerra generalizada, o Brasil está procurando ser um porta-voz que não faz sentido nesse momento, né? Então, nos últimos meses e nos últimos anos, o Brasil tem virado, Nonato, praticamente uma caricatura terceiro-mundista do que era a sua diplomacia, né? Enquanto o mundo inteiro teme uma guerra, o Brasil quer se posicionar como um agente mediador, principalmente nos BRICS. Isso não faz o menor sentido, né? O Brasil agora tem que manter uma postura equidistante dessa guerra e muito mais neutra do que tem demonstrado. E aí, só para finalizar aqui meu comentário, desde que começou a guerra em Gaza, o Itamaraty divulgou 60 notas contra Israel e apenas 10 a favor. Então, isso também faz parte dessa crítica da oposição que, reitero, é pertinente nesse momento. Vilela, a gente também quer te ouvir, né? Como você avalia a postura do governo brasileiro frente a esse conflito entre Israel e Irã? Lembrando que nesta segunda-feira o presidente Lula chega ao Canadá, onde participa da cúpula do G7 como convidado, né? Cúpula essa que já começa, de certa forma, ofuscada por esse conflito no Oriente Médio, né? Sem sombra de dúvida, Soraya, um ótimo dia a você, ao Nonato, Dave, Marcos e todos que estão acompanhando o Jornal da Manhã. Olha, infelizmente, a posição que o Brasil vem adotando no campo internacional ao longo desses 2 anos e meio do atual governo é uma posição bastante equivocada e é uma posição que decepciona aqueles que imaginavam que o governo do presidente Lula teria realmente um viés de grande abertura e de um certo protagonismo no campo internacional. O fato é que o atual governo tem cometido equívocos diversos em praticamente todas as viagens internacionais, comete gafes tremendas e em situações de política internacional tem tido uma postura absolutamente enviesada no sentido de prestigiar aliados políticos de momento e no sentido de deixar de lado posições historicamente mantidas pelo Itamaraty. O fato é que o Itamaraty sempre teve uma posição de neutralidade, mas de defesa da democracia, defesa dos direitos humanos, e nesse momento histórico o que se percebe, seja nesse conflito Israel-Irã, seja em outros conflitos que surgiram no globo ao longo desses últimos 2 anos e meio, o governo tem tido uma posição de fazer vistas grossas quando se trata de aliados e de fazer críticas contundentes quando se trata de países desafetos. Mais uma vez se percebe isso e mais uma vez se vê essa instrumentalização da diplomacia brasileira de uma forma absolutamente equivocada. Professor Marcos Vinícius de Freitas, queria ouvi-lo também. A nossa diplomacia deu uma escorregada? Poderia ser melhor, professor? Olha, eu tenho várias restrições à forma do Itamaraty de agir muitas vezes, e uma delas é justamente por ficar sempre em cima do muro. No caso aqui, que é o assunto da pauta, se o governo brasileiro deve ter um dia do Estado de Israel, eu não vejo nenhum problema do presidente Lula assinar essa ordem, porque a relação não é entre governos, é a relação entre estados, o governo Netanyahu vai embora, o governo Lula vai embora, e o que fica é a relação entre os dois países. Então, aqui não deve importar a coloração ideológica de cada lado, até porque nós vamos ter aí muitos problemas se a gente partir
para esse pressuposto, se formos a basear todos os relacionamentos na questão ideológica, até porque os países do Ocidente, né, como a gente sabe, tem muita questão de dois pesos e duas medidas em tudo que a gente faz. Agora, uma coisa é verdade, existe uma série de situações em que o Estado de Israel, o governo atual de Israel, tem comprometido o direito internacional. Isso não é nenhuma coisa que tem sido somente crítica do governo brasileiro. Na semana passada, uns dias atrás, o governo britânico e o governo da França estavam condenando Israel por genocídio em Gaza. E, inclusive, o próprio Benjamin Netanyahu disse que eles estavam apoiando Hamas. E na semana seguinte eles estão, contrariamente, apoiando a ação contra o Irã. Então você vê que essa questão internacional é muito complexa e ela varia muito. Mas o Itamaraty dizer que existe uma ação contrária ao direito internacional, nenhuma dúvida, porque não existe no direito internacional guerra preventiva. Isso foi uma das coisas que a humanidade conseguiu na Carta das Nações Unidas, e que você só pode ter guerra na questão de legítima defesa, então primeiro você precisa ter um ataque, ou autorizado pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. George Bush começa com essa história de ação preventiva, dizendo que havia armas de destruição em massa no Iraque, que eles iriam destruir o modo de vida dos Estados Unidos, e aquilo se provou uma tremenda falsidade. Então, esses são os problemas que a gente tem quando sai daquilo que é prescrito pela ordem internacional, pelo direito internacional, que a humanidade demorou muito tempo para construir, e que os Estados Unidos foram, sem dúvida, um dos elementos principais, e agora virou essa questão toda. Então, pela declaração, pela Carta das Nações Unidas, o Itamaraty fez uma manifestação extremamente correta. Obrigada, professor Marcos Vinícius, também Vilela e a Deise. Daqui a pouco a gente volta a repercutir a guerra no Oriente Médio.